E aí, meus amigos do canal Aprenda Fácil, obrigado por terem acessado este vídeo, obrigado por ter chegado aqui. Para quem é a primeira vez, peço para se inscrever no canal, porque tenho certeza que vai gostar do conteúdo que nós aqui vamos partilhar. Para quem já vem seguindo o canal, obrigado por seguir este canal. O vídeo de hoje, a aula de hoje, vamos dar continuidade com o tema da aula anterior, neste caso, funções quadráticas. Na aula anterior, falamos da função do tipo y igual a ax ao quadrado. Mas antes disso, nós dissemos que a fórmula geral de uma função quadrática é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E nós dissemos que antes de ver a função no seu todo, não é? Havíamos de ver desde o seu início, o seu desenvolvimento, até chegar na função geral. Dissemos aqui só para recordar que o valor de A nunca pode ser igual a zero, mas o valor de B, o valor de C, esses podem ser ou não iguais a zero. E nós dissemos que quando estávamos a falar de y igual a ax ao quadrado, tratava-se de uma situação em que o valor de B é zero, o valor de C é zero. Então só ficamos com a expressão f de x igual a ax ao quadrado, quando o valor de B e o valor de C são iguais a zero. É onde nós tratamos da função y igual a ax ao quadrado. Hoje, a nossa aula, queremos ver quando o valor de zero é apenas do B, ou seja, quando o valor de C é diferente de zero. O que vai acontecer? Vamos ter aqui y igual a ax ao quadrado mais c. Vai sair o B e vamos ficar com ax ao quadrado mais c. Então, é isso que vamos ver nesta aula. Mas, antes de avançarmos diretamente para isto, vamos rever um exemplo da função y igual a ax ao quadrado, para a partir daí vermos que diferença vai fazer quando adicionarmos o valor de c numa função quadrática do tipo ax ao quadrado. Vamos primeiro esboçar o gráfico desta função como revisão da aula passada. Neste caso, para podermos esboçar aqui o nosso sistema cartesiano ortogonal, temos que encontrar os valores de y. Vamos supor, os valores de x são menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, quais são os valores de y? Temos, quando x é menos 2, nós vamos ter aqui 2, vezes menos 2 ao quadrado. Aqui vamos ter 2 vezes menos 1 ao quadrado. Estamos a substituir o valor de x por esses valores. Aqui vamos ter 2 vezes 0 ao quadrado. Aqui vamos ter 2 vezes 1 ao quadrado. Aqui vamos ter 2 vezes 2 ao quadrado. Então, isto aqui, nós vamos ter aqui 8. Aqui vamos ter 2. Aqui vamos ter 0. Aqui vamos ter 2. Aqui vamos ter 8, quando bem calculado. Então, vamos representar esses pontos no sistema cartesiano ortogonal. Quando o x é menos 2, y é 8. Quando o x é menos 2, y é 8. Aqui temos este ponto. Quando o x é menos 1, y é 2. Quando é menos 1, y é 2. Aqui. Quando o x é 0, y é 0. Então é neste ponto, 0, 0. É na origem. Quando o x é 1, o y volta a ser 2. Quando o x é 2, y volta a ser 8. Então, já temos aqui o nosso gráfico, ou seja, os pontos do nosso gráfico. Vamos unir os pontos. Este é o nosso gráfico, f de x, não é? Só é f de x igual a 2x ao quadrado. Agora vamos acrescentar o valor do c para vermos o que vai acontecer de diferente a partir deste gráfico mãe, em que o seu x0, y0, ou seja, o vértice está na origem. Vamos ver se formos acrescentar o valor de c neste gráfico, o que vai acontecer de diferente. Então, o exemplo que vou trazer aqui é g de x igual a 2x ao quadrado menos 2, não é? A partir desses valores que nós vamos ter, ou que tivemos, nesta função de f de x, vamos subtrair 2. Por questões de espaço, eu vou resumir tudo numa única tabela, mas se for a ver, nós aqui vamos dizer o que? É 2x ao quadrado menos 2. Então, vamos multiplicar isto e aqui vamos subtrair por 2.
vamos ter menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Vamos ver o que vai acontecer com os valores de y. Aqui vamos ter 2x ao quadrado dá 4 vezes 2 dá 8, menos 2 vamos ter 6. Então aqui nós vamos ter 2 menos 2 vamos ter 0. Aqui vamos ter menos 2, aqui vamos ter 0 e aqui vamos ter 6. Então vamos representar esta função. Quando o x é menos 2, o y é 6. Quando é menos 2, y é 6. Está aqui o ponto 6. Então vamos ter um ponto aqui. Quando é menos 1, o x e o y é 0. Vamos ter o ponto aqui. Quando o x é 0, o y é menos 2. Então vamos ter o ponto aqui. Quando o x é 1, o y é 0. Então vamos ter o ponto aqui. E quando o x é 2, o y é 6. Volta a ser 6. Então vamos ter o ponto aqui. E vamos unir estes. Esta é mais ou menos a parábola da nossa função h de x. O que aconteceu de diferente? Se formos a ver, este gráfico desceu, não é? Por que desceu? Porque o valor de c é negativo, ou seja, desta função foram subtraídas 2 unidades, ou seja, o gráfico reduziu em 2 unidades, desceu ao longo do eixo y. Vamos dar um outro exemplo só para voltar a resumir tudo de uma vez. Vamos considerar h de x igual a 2x ao quadrado mais 2. Agora vamos adicionar 2 ao invés de subtrair. Deixa-me dizer que neste mesmo exemplo, só vamos adicionar o 2 e ver o que vai acontecer. Eu estou fazendo a mesma tabela por causa do espaço, mas pode fazer tabelas diferentes aí no seu rascunho para melhor perceber. Eu vou retirar esses valores. Se for a calcular corretamente, aqui vai ter 10, 4, aqui vai ter 2, aqui vai ter 4 e aqui vai ter 10. Vamos representar esses pontos no mesmo sistema cartesiano. Quando x é menos 2, o y é 10. Então o 10 está mais ou menos aqui. Então vamos representar aqui. Quando o x é menos 1, o y é 4. É aqui. Quando o x é 0, o y é 2. Está aqui. Quando o x é 1, o y é 4, não é? Então, volta a ser 4. Então, o ponto está aqui. Quando o x é 2, o y volta a ser 10. Então, é aqui. Volta a ser 10. Então, o nosso gráfico vai seguir mais ou menos este curso. Este é o gráfico G de x. E aqui vamos ter o nosso gráfico H de x. É simples perceber as mudanças que ocorreram com a presença do valor de C negativo, positivo ou quando C é 0. Quando o valor de C é 0, vemos que a parábola da função curva exatamente no eixo do x. Ou seja, o vértice coincide exatamente com a origem do sistema cartesiano ortogonal. Mas, quando colocamos o valor de C negativo, vemos que a parábola desce esta G de x. E quando adicionamos um valor positivo, a parábola sobe. Ou seja, o valor de C serve para trasladar a nossa parábola ao longo do eixo y. Onde, se o valor de C for positivo, o gráfico translada para cima, não é? Se o valor de C for negativo, o gráfico translada para baixo. Ou seja, sobe ou desce. Isso tudo ao longo do eixo dos y. Ao longo do eixo dos x não muda nada. Se for a ver, vai ver que a abertura do gráfico é a mesma, é quase a mesma. Aqui pode não estar muito perfeito porque foi desenhado à mão livre, mas a ideia é que a abertura do gráfico é a mesma. Isto porque o valor de A não mudou, porque nós falamos no vídeo anterior que a função do valor de A é de mudar, não é? A abertura do gráfico. Pode estar mais fechado ou pode estar mais aberto, dependendo do valor de A. E para este caso, uma vez que o valor de A é o mesmo, é 2, 2, 2, então também não mudou a abertura do gráfico. Por outro lado, a concavidade mantém-se virada para cima. Por quê? Porque o valor de A na mesma continua positivo. Então, a concavidade está virada para cima. Mas, se formos a ver, se formos a falar do vértice, para a função f, o vértice é 0, 0. Está logo na origem.
para a função g, não é? O vértice já muda. Podemos ver que para a função g de x, o vértice é 0 menos 2. É 0 menos 2. Ou seja, o valor de y desceu 2 unidades. E para a função h de x, o vértice é 0, 2. Trasladou 2 unidades. Então, aqui está uma das diferenças que podemos verificar. Podemos falar do domínio e contradomínio, ver o que acontece em relação ao domínio e contradomínio. Já estamos a fazer o estudo completo da função. Domínio de f é aberto de menos infinito até mais infinito. Domínio de h de x também é de menos infinito a mais infinito, aberto. Domínio de g também é de menos infinito a mais infinito. Ou seja, o domínio é o mesmo é de menos infinito de x até o mais infinito. Já o contradomínio vai variar um pouco. O contradomínio é a presença da parábola ao longo do eixo y. Podemos ver que esta parábola vem de mais infinito, chega no ponto zero, desvia, volta ao mais infinito. Então, quer dizer que o contradomínio é intervalo fechado de 0 a mais infinito. Já o contradomínio da função g de x, não é? A função g de x qual é? É esta. Veio de mais infinito, chegou no menos 2, desviou, voltou para o mais infinito. Então, diz-se que o contradomínio é de menos 2 fechado até mais infinito. E para o contradomínio de h de x vai ser de 2 a mais infinito. Fechado, neste caso, do 2 e aberto no mais infinito. Penso que é simples perceber. Olha-se isto para o valor y do vértice. Onde é que a curva faz? Onde é que ocorre a curva? Onde é que o gráfico faz a sua curva? O gráfico f de x fez a curva no ponto zero. Por isso que o contradomínio é de 0 a mais infinito, até lá onde a concavidade reparou. Por outro lado, para g de x, vemos que curvou no menos 2, logo é de menos 2 a mais infinito. E o outro gráfico h de x curvou no ponto 2 de y, então é de 2 a mais infinito. Mas o domínio é o mesmo, o que mudou é o vértice contradomínio. Vamos estudar outros elementos para podermos concluir com o nosso estudo. Podemos falar, por exemplo, do eixo da simetria. O que é eixo de simetria? É uma linha vertical, é uma reta vertical que divide o gráfico em duas partes iguais. Então, esta parábola, onde é que a gente divide em duas partes iguais? É exatamente aqui no eixo dos y, ou seja, o eixo de simetria coincide com o eixo dos y. E ao longo da linha x, em que ponto o eixo dos y atravessa? Atravessa exatamente no ponto zero. Logo, o eixo de simetria coincide para h, coincide com f, coincide com g de x. E para tal, o x é igual a zero. Ou seja, é aqui no ponto zero. Quando x é igual a zero, é onde encontramos o eixo de simetria para todos os gráficos. Vamos ver o outro elemento fora do eixo da simetria. Quais são os extremos deste gráfico? O que são extremos? Vou retirar isto. Extremo é o ponto máximo ou mínimo que o gráfico toca. O gráfico pode ter o extremo mínimo e o extremo máximo. Quando é que tem o extremo mínimo? Quando a concavidade está virada para cima. Porque vem de mais infinito até um certo ponto no y mínimo e volta para o mais infinito. Este gráfico está virado para cima. Logo vamos ter o extremo mínimo. Então, quando temos a concavidade virada para baixo, então temos extremo máximo. Só temos um extremo para cada situação. Neste caso, para f de x, o seu extremo mínimo é 0. Temos para f de x, o seu extremo é y igual a 0. Para a função g de x, estamos a dizer que veio curvar no ponto menos 2. Então, para g de x, temos y igual a menos 2. É o extremo. E, por fim, para a função h de x, vemos que curvou no ponto 2. Então,
é o valor mínimo do gráfico, veio do mais infinito, curvou no ponto 2 e regressou. Então temos o 2. Então para a função h temos y igual a 2. Esses são os extremos. Já agora vamos ver zeros da função. O que são zeros da função? É um ponto do eixo x em que a parábola atravessa este mesmo eixo. Ou seja, é aquele ponto em que a parábola atravessa o eixo x. Por exemplo, vamos lá ver aqui para a nossa parábola da função f de x. Em qual ponto toca o eixo do x? Vem do menos infinito até no ponto 0 e regressa. Logo, vê-se claramente que toca apenas no ponto 0. Então, quer dizer que o zero da função é igual a 0. Ou seja, x é igual a 0. Há quem pode dizer, encontre os zeros da função. Geralmente, uma função quadrada tem dois valores que anulam, dependendo da situação, em que é o x1 e o x2. Para este caso, só temos um único valor, ou seja, o x1 e o x2 é igual a 0. Logo, é só dizer x igual a 0. Para a função g de x, está aqui, vem de menos infinito, curva no menos 2, regressa. Toca o eixo do x aonde? Aqui neste ponto, que é menos 1, e toca neste ponto, que é 1. Logo, vamos dizer que x1 é igual a menos 1 e x2 igual a 1. Porque toca no ponto menos 1 e no ponto 1. Toca no ponto menos 1 e toca no ponto 1. Para a função h de x, onde é que toca? A função h de x vem do menos infinito, curva no ponto 2 e regressa. Não chega até no eixo do x. Neste caso, disse que a função não tem zeros. Simples quanto isto. Espero ter ficado claro. O outro elemento que a gente pode estudar aqui é a questão da monotonia. Quando falamos de monotonia, queremos os pontos em que o gráfico é crescente ou decrescente. Vamos começar com f de x. A função f de x de menos infinito até 0 é decrescente. Então, de aberto, de menos infinito até 0 aberto, a função f de x é decrescente. Pode escrever a palavra decrescente ou pode usar esta seta, tanto faz. No ponto 0, esta função também é igual a 0, ou seja, não cresce nem decresce. E depois do 0 a mais infinito, o gráfico passa a crescer. Então, de aberto, de 0 a mais infinito aberto, o gráfico é crescente. Repito, pode colocar a palavra crescente ou pode usar esta seta. Vamos para a função g de x. A função g de x vem decrescendo de menos infinito até o ponto 0 e de 0 do x passa a crescer. Então, esta também é de menos infinito até 0 aberto, não é? Está a decrescer. No ponto 0 não cresce nem decresce. E depois do 0 a mais infinito aberto, a partir do ponto 0 aqui, a mais infinito passa a ser crescente. Então, é assim como a gente pode estudar a monotonia. Praticamente todos os gráficos, se formos a ver, estão a decrescer de menos infinito do x até o ponto 0. No ponto 0 aqui, passam a crescer. Então, a monotonia é igual para todos os três gráficos. Vamos agora ver a variação do sinal. O que acontece com o sinal? Para f de x, o que acontece? A função f de x vem de menos infinito até 0, estando no lado positivo. De menos infinito até 0, está no lado positivo do eixo y. A função h é positiva. No ponto 0 é 0 e de 0 a mais infinito também é positiva, não é? A partir daqui de 0 para lá também está no lado positivo do eixo y. Estamos a olhar o sinal quanto ao eixo y. Então, praticamente este gráfico está no lado positivo do y, exceto no ponto 0. Então, tanto do lado esquerdo assim como do lado direito, a parábola está no lado positivo. Vamos ver agora a função g de x. A função g de x, não é? Vem de menos infinito, estando no lado positivo do y até no ponto menos 1. Do menos 1 até 1 está no lado negativo, se forem a ver. A partir daqui já está embaixo do eixo x, ou seja, está no lado negativo. Então, vamos dizer, de menos infinito até o ponto menos 1, de menos infinito até o ponto menos 1, o gráfico está no lado positivo.
não é? Vamos dizer, de menos infinito até menos 1 aberto, o gráfico está no lado positivo. De menos 1, no ponto menos 1, o gráfico é 0, não é positivo nem negativo, não é? Aqui é 0. Depois, de menos 1 até 1, de menos 1 aberto até 1 também aberto, está no lado negativo, é negativo. Depois, no ponto 1 também o y é 0, no ponto 1 o y é 0, não é? E por fim, depois do 1 para lá, o gráfico está no lado positivo dos y. Então, estamos a dizer que de 1 aberto a mais infinito, então o gráfico volta a estar no lado positivo. Então, como podemos ver, ao contrário do gráfico f de x, que está quase todo o seu percurso no lado positivo, excetuando o ponto 0, o gráfico g de x já não. Vem de menos infinito até menos 1 está no lado positivo, de menos 1 até 1 está no lado negativo e de 1 a mais infinito está no lado positivo. Então, tem aqui o lado positivo, tem um ponto 0, lado negativo, ponto 0 e volta para o lado positivo. É assim como se estuda a variação do sinal da função. A função h de x é esta que está por cima. De menos infinito de x, ela está no lado positivo. Chega a curva no ponto 2. Esse ponto 2 está no lado positivo ou negativo? Claramente está no lado positivo, porque não atravessou o eixo x. Está no lado positivo. E a partir daqui, volta de novo para o lado positivo do y. Então, de menos infinito a mais infinito, esta função disse que é positiva. De menos infinito até mais infinito, essa função disse que é positiva. Não tem nem sequer o ponto 0, onde não é positiva, não é negativa e nem é negativa em nenhum ponto. Vejamos, a outra função g de x, dissemos que no ponto menos 1 ela é 0, no ponto 1 é 0. Antes é positiva, aqui no meio é negativa e depois é positiva, porque está em cima. Já este gráfico, em todo o percurso, está só em cima, está aqui, chegou, curvou no ponto 2 e regressou. Então não tocou o x nem atravessou. Então, em todo o conjunto R, a função é positiva. Assim nós estudamos o sinal. E com isto, penso eu que já fizemos aquilo que é o estudo completo do nosso gráfico ou das nossas funções. O vídeo pode parecer longo, mas penso que traz consigo informação muito importante. Então, eu quero agradecer desde já por ter chegado até aqui. Se gostou do vídeo, peço para curtir, deixe seu comentário, ajude o canal a melhorar, a crescer. Tenho contactos na descrição do vídeo, onde pode contactar, pode sugerir o próximo tema através de WhatsApp, e-mail ou mesmo nos comentários deste vídeo. Mais uma vez, peço para se inscrever, compartilhe os vídeos com quem quiser. Muito obrigado, até a próxima aula.